Olá, pessoal, tudo bem? E Gleison Carvalho mais uma vez, gravando aqui mais um vídeo para quem está no processo de habilitação. Então, vamos trazendo conteúdo aqui que vai facilitando o seu conhecimento sobre a legislação de trânsito para que você tenha sucesso aí na sua prova teórica. E desta vez, nós vamos falar aqui sobre as infrações. Então, aparentemente, infrações é um tema difícil, né? Quando você pega um manual de primeira habilitação, aquelas apostilas que têm um conteúdo programático, e você dá ali uma folheada no conteúdo de infrações, a primeira impressão é essa. É um tema difícil, mas aqui assista esse vídeo. Na verdade, serão dois vídeos, né? Que nós vamos fazer, onde um complementa o outro. Que você vai ter o conteúdo de infrações dominado tranquilamente. Então, você vai fazer a prova respondendo esse conteúdo bem tranquilo. Então, vou fazer aqui um compartilhamento de uma tela com vocês e vou explicando esse conteúdo de infrações através de dicas. É a maneira mais prática de você entender infrações, porque são muitas infrações previstas pelo nosso CTB. Então, para poder dominar esse conteúdo, eu teria que pegar, ler todo aquele capítulo sobre as infrações para poder dominar esse capítulo. Então, vamos aqui pegar essas dicas de infrações e dessa maneira vocês estarão conhecendo esse capítulo do código de uma maneira bem mais prática e rápida. Então, para começo de conteúdo, vamos falar aqui primeiramente da definição do que é uma infração. O artigo 161 do CTB já traz essa definição, onde você pode ver aí que constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste código ou da legislação complementar. E o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo deste capítulo e às punições previstas no CTB. Então, quando eu faço uma ultrapassagem em um lugar proibido, é uma infração. Quando eu estaciono de maneira incorreta, é uma infração. Quando eu estou dirigindo com apenas uma das mãos ao volante, também é uma infração. Então, desobedeceu aquele capítulo que trata das normas gerais de circulação em conduta, já é o cometimento de uma infração. É tema para ser abordado depois, mas ainda tem até mesmo algumas atitudes na direção do veículo, que é considerado um crime de trânsito em espécie. Mas aqui nós vamos se ater especificamente a esse capítulo, as infrações. E o condutor que cometer uma infração na direção do veículo, ele poderá estar recebendo aí várias penalidades. Então, o que nós vamos ver aqui, quais são as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro que podem ser aplicadas pela autoridade de trânsito que tenha circunscrição sobre a via. Então, as penalidades previstas são essas: a advertência por escrito, a multa, a suspensão do direito de dirigir, a cassação do documento de habilitação. Essa apreensão do veículo é uma penalidade que ela hoje já não se aplica mais no nosso Código de Trânsito Brasileiro. Por isso que ela está aqui taxada, porque não se aplica mais esta penalidade hoje. Alguns artigos infracionais ainda não tiveram a revisão adequada, como, por exemplo, disputar corrida, e lá ainda está escrito que vai ter apreensão do veículo. Mas hoje, aonde tem apreensão, entende-se como a remoção do veículo. Mas continua ainda existindo, né, essa possibilidade aqui. Após 60 dias, se o proprietário não vai reclamar o seu veículo de volta, então entende-se que ele não quer mais a posse daquele veículo, aí ele pode ser leiloado. Então vamos ver aqui detalhadamente quando é que essas penalidades podem ser aplicadas. Uma penalidade que poucas pessoas conhecem é a advertência por escrito. Essa penalidade, ela tem a finalidade educativa, aonde ela deverá ser imposta nas infrações de natureza leve ou média para condutores que não tenham cometido nenhuma outra infração
no período dos últimos 12 meses. Então, para ter direito de receber esta penalidade, ao invés de uma multa, a autoridade de trânsito deverá aplicar esta penalidade. Então, isto aqui, pela lei, já deve ser de ofício. Mas se não for feito de ofício, aí você, como cidadão, tem o direito de estar requerendo. É um direito que o cidadão tem. Caso ele não tenha cometido nenhuma outra infração no período dos últimos 12 meses, a penalidade de multa deverá ser substituída por uma advertência por escrito. Porque quando eu falo de uma multa, que é uma punição aplicada em toda infração, então todo artigo infracional tem a multa prevista. Ela vai ter a questão da natureza, que pode ser de natureza leve, média, grave ou gravíssima. De acordo com a natureza, tem a pontuação e tem o valor pecuniário de multa que deve ser pago. Então, em uma eventual multa leve, são 3 pontos. Na média, são 4 pontos. Na grave, 5 pontos. E na gravíssima, 7 pontos. E cada natureza vai ter um valor de infração também. Por exemplo, uma multa gravíssima, o valor da multa hoje é R$ 293,47. E a vantagem da advertência por escrito, que só pode na infração leve ou média, na grave e na gravíssima não pode, é que eu não tenho ponto na minha CNH, por esse motivo de multa, e também não preciso pagar a penalidade da multa. Então, essa é a grande vantagem da advertência por escrito. Então, caso venha cobrar isso aí no exame do DETRAN, né, quando que a penalidade de advertência por escrito será aplicada, a resposta será somente isto: nas infrações leve ou média e condutor que não tenha cometido nenhuma outra infração no período dos últimos 12 meses. E, como eu já citei, toda infração tem a multa prevista. Então, falou de infração, a gente sabe que vai ter a previsão de multa. Já a suspensão do direito de dirigir é uma penalidade que ela será aplicada por um período que varia aí de 1 mês até 2 anos. Então, nesse caso, o condutor não deixa de ser habilitado. Ele continua habilitado, só que ele vai estar com esse direito suspenso. E o condutor que teve a sua CNH suspensa, ele só vai poder voltar a dirigir depois que ele cumprir o prazo da suspensão, mas ele só volta a dirigir depois que ele realizar uma frequência obrigatória em curso de reciclagem. Então, não vai estar exatamente tirando outra carteira, mas quem teve a CNH suspensa, ele vai ter que fazer um curso de reciclagem. Então, toda vez que houver uma penalidade de multa, vai ser anotado pontuação no prontuário do condutor. E esses pontos vão se acumulando e sempre deve-se considerar a pontuação acumulada no período dos últimos 12 meses. Então, aquele condutor que no período de 12 meses atingir esta pontuação tem sua CNH suspensa. Então, a CNH pode ser suspensa com 20 pontos, com 30 pontos e com 40 pontos, se acumular esses pontos dentro do período de 1 ano. Então, como que se dá essa suspensão? Aquele condutor que não tenha cometido nenhuma infração gravíssima, ele vai ter a carteira suspensa se ele acumular 40 pontos dentro do período de 1 ano. Aquele condutor que no seu prontuário tem uma multa gravíssima registrada, se ele acumular 30 pontos, já suspende. E aquele condutor que tem 2 ou mais infrações gravíssimas registradas no seu prontuário, ele suspende a carteira com 20 pontos. Então, ela pode ser suspensa com 20, com 30 e com 40. E o condutor que exerce atividade remunerada na direção do veículo, ele só vai ter sua carteira suspensa com 40 pontos, independentemente se ele tem infrações gravíssimas ou não registradas no seu prontuário. Mas a dica para a prova de vocês é que a suspensão do direito de dirigir sempre acontece após acumular 20 pontos no seu prontuário. É a perguntazinha básica se cobra na prova de vocês. Porém, temos algumas infrações que, por si só, elas já determinam a suspensão do direito de dirigir. Então, não precisa ter esse acúmulo de ponto. Então, por exemplo, pilotar motocicleta sem capacete, transportar na motocicleta passageiro sem capacete,
transportar na motocicleta crianças menores de 10 anos de idade ou sem condições de cuidar-se, conduzir veículos sob efeito de álcool, utilizar-se do veículo para em vias públicas fazer demonstrações perigosas. Então, tudo isto aí é uma infração que vai suspender o direito de dirigir, sem contar com a questão da pontuação. Também nós temos como penalidade a cassação do documento de habilitação, que já é o seu cancelamento definitivo. Então, nesse caso aí, o condutor já se torna inabilitado. Então, quem teve a sua CNH cassada só vai poder voltar a dirigir depois que ele fizer novamente os mesmos exames que serão solicitados no processo de primeira habilitação. Exame de sanidade física, mental, prova de legislação de trânsito, exame prático de direção veicular. Ele vai fazer aquelas provas novamente. E só pode requerer a reabilitação depois de 2 anos da sua cassação. Mas aí a pergunta é, e quando é que a CNH é cassada? Então, a CNH de um condutor vai ser cassada se ele for encontrado dirigindo com a sua CNH suspensa. Então, o condutor comete uma infração, por exemplo, de conduzir sob efeito de bebida alcoólica, ele primeiramente vai ter a sua CNH suspensa pelo período de 1 ano. Essa multa é gravíssima, multiplicada por 10, e determina também a suspensão do direito de dirigir. Aí, dentro daquele prazo de suspensão, se ele foi encontrado dirigindo, agora ele já tem a sua CNH cassada. Então, perceba que, primeiramente, a CNH é suspensa, depois é que ela pode ser cassada. Também pode haver cassação da CNH, aliás, pode, não, deve, né, haver a cassação da CNH, se o condutor for reincidente em algumas infrações. Quer dizer, no período de 12 meses, ele já cometeu aquelas infrações novamente, como as infrações previstas no artigo 65, que é dirigir sob efeito de bebida alcoólica, no artigo 63, 164, 165, 173, 174 e 175. Quer dizer, para a prova eu não quero que você vá decorar artigos, né? O que eu quero que você entenda é que já seria uma reincidência. Então, se licita lá na prova, o condutor que utilizasse do veículo para demonstrações de manobras perigosas terá como penalidade. A sua resposta é essa, viu? A multa e a suspensão do direito de dirigir, porque a cassação só se for um caso de reincidência. E também haverá cassação da CNH para aquele condutor que ele for condenado judicialmente por um delito de trânsito. Então, algumas atitudes praticadas na direção do veículo, ela já é considerada um crime de trânsito, como a embriaguez ao volante, né, quando a concentração de álcool por litro de sangue for igual ou superior a 6 decigramas, aí já não é mais apenas uma mera infração, já é também um crime praticado na direção do veículo. Aí, sendo condenado judicialmente, o documento de habilitação também será cassado. Então, tá aí os casos de cassação da CNH. Aí, como eu já citei anteriormente, não temos mais a penalidade de apreensão do veículo. Hoje, adota só a medida administrativa, que é a remoção do veículo. Mas quando ela existia, era por até 30 dias, lá no depósito, com ônus ao seu proprietário. Ele pagaria a remoção e ele pagaria também a estadia. E após 60 dias, se o proprietário não vai querer requerer o veículo de volta, ele vai para leilão. A cassação da PPD, quem já assistiu os demais vídeos, já está com ela de cós salteado. Então, o condutor, após ele passar pelo processo de habilitação, ele recebe uma permissão para dirigir, é a carteira de habilitação provisória, onde ela tem validade aí de 1 ano, e após 1 ano ela é substituída pela CNH definitiva, desde que ele não tenha cometido infrações de natureza grave ou gravíssima e nem seja reincidente em infrações de natureza média. Então, nesse caso, cancela a PPD e ele teria que reiniciar novamente todo o processo de habilitação. Já a penalidade, onde o condutor vai fazer uma frequência obrigatória em curso de reciclagem, pode se dar em 5 hipóteses. Quando a CNH for suspensa, quando ele se envolver em acidente de trânsito grave para o qual ele tenha produzido, que na verdade hoje já tem uma nomenclatura mais moderna, né? Já chama sinistro de trânsito, mas eu ainda estou usando aqui as expressões da prova.
a qualquer tempo, se for comprovado que ele está colocando a segurança do trânsito em risco. Quando o condutor, quanto mais for necessária a sua reeducação, ou se ele tiver a sua CNH cassada. Então, essas aí são as penalidades previstas pelo Código. E o agente de trânsito, ele poderá adotar, no próprio local da infração, as seguintes medidas administrativas: a retenção do veículo, a remoção do veículo, o recolhimento da CNH ou PPD, o recolhimento do certificado de registro, que é a popular transferência, que é o CRV, o recolhimento do certificado de licenciamento anual, que é o CRLV, o transbordo do excesso de carga, a realização de teste de alcoolemia ou perícia, a realização de exames e o recolhimento de animais na via. Aí eu quero focar aqui para vocês, especificamente, 3 medidas administrativas. A retenção do veículo é uma medida que o agente deverá adotar sempre que houver uma irregularidade com o veículo e aquela irregularidade ela puder ser sanada no local. Então, imagine que lá na sua prova vem uma questão dessa. Conduzir veículo com sistema de iluminação defeituoso. Então, é equipamento obrigatório que está em desacordo. Não vai multar e mandar você simplesmente embora. Então, vai aplicar a penalidade de multa. É a previsão legal. Claro que tem todo aquele processo, né? Mas a previsão é a multa mais a retenção do veículo. Deixar o condutor ou passageiro de utilizar o cinto de segurança. Também tem que resolver. Só libera depois que resolve. Então, nesse caso aí também tem multa e retenção do veículo. Então, essa medida administrativa, ela deve ser aplicada sempre que houver irregularidades com o veículo e essa irregularidade pode ser sanada no local. A outra medida que eu quero chamar a atenção de vocês é a remoção do veículo, que consiste na retirada do veículo do local. Então, basicamente, fazemos aqui um raciocínio lógico. Se o meu veículo está estacionado em um local proibido, por exemplo, sobre faixa de pedestre, onde a guia de calçada for rebaixada para entrada ou saída de veículos, ele está estacionado em um local proibido. Então, se o agente de trânsito passa lá, lavra o auto de infração e vai embora, não resolve nada, continua errado do mesmo jeito. Então, tem que remover o veículo. Então, pessoal, qualquer infração da prova que lhe fala isto, ó, estacionar o veículo, ponto, ponto, ponto. Em qualquer lugar proibido, viu? Pode ser na esquina, pode ser sobre calçada, junto a canteiro central ou sobre canteiro central. Falou de estacionamento errado, lembre disso, viu? Tem que multar e tirar do local errado. Ou seja, multa e remoção do veículo. Já o recolhimento da CNH ou da PPD, que é o documento de habilitação do condutor, eu posso indicar que ela vai ser recolhida quando ela não estiver mais servindo. Como assim, Gleison? Por exemplo, a minha CNH já está vencida há mais de 30 dias, porque até 30 dias eu posso dirigir com ela. Após 30 dias já é infração gravíssima. Então ela vai ser recolhida. Se a minha CNH estiver suspensa, eu não posso utilizá-la. Então ela vai ser recolhida. Se ela for cassada, vai ser recolhida. Então tá aí os casos de recolhimento da CNH. Se estiver vencida há mais de 30 dias, se estiver cassada ou suspensa, ou se houver suspeita de sua inautenticidade. Suspeita-se que é um documento falso. Então, recolhe o documento mediante recibo. Já o recolhimento do certificado de registro do veículo, que é o CRV, esse documento não se vence, mas depois de informar da venda do veículo, são 30 dias para transferir a propriedade. Então, vai acontecer nesse caso. Se não for transferida a propriedade, em até 30 dias, ou também se houver suspeita de sua inautenticidade. O recolhimento do certificado de licenciamento anual, que é aquele documento que nós vamos transitar com ele, vai ocorrer se estiver vencido, também se houver suspeita de sua inautenticidade, ou o veículo legalmente retido que precisar ser liberado para que a irregularidade seja sanada. Então, imagine que eu for abordado lá no meio de uma rodovia com o para-brisa quebrado. Equipamento obrigatório que está defeituoso. Então, tem que trocar aquele para-brisa, mas eu tenho que ir na oficina mecânica e tudo mais. Então, recolhe o documento mediante recibo. Essa daqui é lógica, né? O restante tudo é lógica. Transbordo do excesso de carga, se estiver com carga em excesso. Realização de teste de alcoolemia ou perícia. Se o condutor se envolver em um sinistro de trânsito com vítima, tem que fazer o teste de alcoolemia ou perícia.
ou se houver suspeita de embriaguez ao volante. Aí temos sempre aquele princípio de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, mas nós temos o artigo 165A do CTB, que pela recusa lavra-se o mesmo auto de infração, né, com as mesmas penalidades e as mesmas medidas administrativas. Então aqui nós vamos usar aquele velho ditado popular: quem não deve, não teme. É melhor fazer o teste. Realização de exames, quando forem solicitados novamente, e o recolhimento de animais soltos nas vias, quando esse animal estiver solto na via sem a presença de um guia. Então, são essas aí as medidas administrativas previstas pelo Código. Aí, pessoal, fazer aqui uma observação, que com isto você vai ganhar uma pergunta na sua prova. Perceba que quando eu falo de uma medida administrativa, elas começam com a letra R. Se elas começarem com outras letras, ela já é uma penalidade. Então, sempre que lhe perguntar por uma medida administrativa, você vai diretamente na letra R. Por exemplo, qual medida administrativa deverá ser adotada ao transportar a criança menores de 10 anos de idade em um automóvel sem o equipamento de segurança exigido? Por exemplo, cadeirinha ou bebê conforto. Aí você já pensa, multa. Certo, tem. Só que entenda que a multa, ela é uma penalidade. E a minha pergunta é, qual é a medida administrativa? Vá direto naquela alternativa com a letra R. Então, nesse caso, será a retenção do veículo. Mais um exemplo. Estacionar o veículo afastado da guia de calçada meio-fio a mais de 50 centímetros é uma infração leve. E a mais de 1 metro é uma infração grave. Mas a pergunta é, e qual a medida administrativa deverá ser adotada? Então, vai ter multa. Só que multa é penalidade. Eu quero saber da medida administrativa. Bora de novo para a letra R. A remoção do veículo. Então, tá aí para que você fique atento a esse detalhe. Falou em medidas administrativas, começam com a letra R. Só o transbordo do excesso de carga é que começa com a letra T. O restante começa com a letra R. E se começar com outra letra, é uma penalidade. Então, tá aí as penalidades e as medidas administrativas que são previstas pelo nosso Código de Trânsito Brasileiro. E aqui eu mostro a vocês as infrações que elas têm aí os seus valores definidos de acordo com a sua gravidade. Então, não vou comentar os valores, mas está aí na tela para vocês. Mas o que eu queria fazer era esta observação aqui. Algumas infrações, elas têm um fator agravante. Pode ser por 2, por 5, por 10, por 20 ou até por 60 vezes. Então, quando eu digo que o condutor está conduzindo o veículo sem ser habilitado, essa infração é gravíssima, multa multiplicado por 3. Então, quando eu digo que a infração é gravíssima vezes 3, continua com 7 pontos do mesmo jeito, não se multiplica a pontuação, o que multiplica é o valor da infração. Você pega R$ 293,47, multiplica por 3, vai para R$ 880,41. Ultrapassar pela contramão nas curvas é uma infração gravíssima vezes 5. Também continua com 7 pontos na carteira, pega o valor de R$ 293,47, vai para R$ 1.467,35. Então, está aí os valores das infrações. Aqui na prova do Detran do Ceará, pessoal, eu ainda não vi nenhuma questão cobrando o valor da infração. O que geralmente cobra é a questão da pontuação. Multa leve, 3 pontos, multa média, 4, multa grave, 5 e multa gravíssima, 7. Então, está aí as penalidades e as medidas administrativas que nós vamos ter elas previstas pelo Código. Então, esse é o conteúdo de infrações que você assistiu aí o primeiro vídeo. Agora assista o segundo vídeo, que é a complementação desse primeiro, onde eu vou trazer para vocês as dicas de cada infração para você saber descrever cada uma delas. Então, até o próximo vídeo que vai começar aí na sequência.